Alterações de portfólio nunca são a causa de uma transformação, e sim a sua consequência. Empresas ajustam o seu portfólio o tempo todo, e isso não representa uma transformação, e sim uma mudança corriqueira. Basta que esses novos produtos ou serviços sejam compatíveis com o modelo de negócio da empresa. Mudanças de modelo de negócio geralmente demandam uma grande revisão nos portfólios, onde empresas verificam quais produtos e serviços novos serão necessários para entregar o valor proposto do seu novo modelo e quais elementos precisam ser removidos ou sofrer grandes alterações. Novamente, segue aqui uma dica. Se a sua revisão de portfólio durante uma transformação resultou apenas em novos produtos sendo incluídos, provavelmente tem alguma coisa errada com os critérios que estão sendo usados. Decidir que produtos e serviços entram ou saem de um portfólio e colocar essas alterações para funcionar não é uma tarefa tão intuitiva assim. E por isso existem métodos e ferramentas que nos ajudam a decidir e implantar essas mudanças de portfólio. O fato é que se você pesquisar, você vai achar um monte de metodologias para análise do seu portfólio. A gente escolheu uma que mais se aplicava ao cenário de tecnologia da informação, que é a matriz BCG. A matriz BCG foi criada pelo Bruce Henderson, que é o fundador do Boston Consulting Group, daí as iniciais BCG. Ela talvez seja a mais tradicional das metodologias e a mais amplamente utilizada metodologia de análise e gestão de portfólios. Ela se aplica bem no nosso caso pelo foco que ela tem nos portfólios existentes. O que é a matriz BCG? Bom, ela é composta por duas dimensões principais. A primeira delas é participação relativa no mercado. A segunda dimensão, pela qual ela analisa os seus produtos e serviços, é previsão de crescimento do mercado. Ou seja, ela foi pensada para commodities. Obviamente, esse não é o nosso caso. Embora a gente tenha alguns produtos comoditizados nas empresas de tecnologia da informação, nós não estamos no mercado de commodities. Desse jeito, ela não é muito útil. E é por isso que existem adaptações do BCG. No nosso caso, a gente vai usar um tipo de adaptação que substitui participação relativa no mercado por participação relativa no faturamento, participação relativa de um determinado produto no seu faturamento. E a outra dimensão, previsão, que é uma coisa mais numérica, previsão de crescimento do mercado, a gente vai substituir por percepção de crescimento desse mercado. Porque embora você não tenha números, você tem um feeling, o empresário tem um bom feeling de cada um dos itens do seu portfólio, como é que está a previsão, a possibilidade de crescimento desse mercado específico. Como é que a matriz BCG é desenhada, como é que ela é representada? É isso que a gente vai ver agora. A matriz BCG usa essa representação de 4 quadrantes para você poder distribuir os produtos do seu portfólio. Então, a matriz BCG divide o seu portfólio em 4 categorias diferentes. Se você olhar aqui na vertical, você tem potencial, na realidade, no nosso caso, percepção de crescimento baixo ou alto, e na horizontal, participação relativa desse produto no seu faturamento, baixa ou alta. Bom, como é que a gente usa isso aqui, agora que a gente entendeu esses quadrantes? Cada um deles tem um significado. Então repare que esse quadrante aqui, o quadrante do topo da direita, são os produtos que têm uma participação relativa baixa no seu faturamento, ou seja, ainda não estão dando dinheiro para a sua empresa, mas eles têm, do seu ponto de vista, um potencial de crescimento alto. Você acha que eles têm muita chance de crescer em termos de faturamento. Esses produtos, geralmente, são os produtos novos no seu portfólio, aqueles produtos que você está testando. Por isso, ele dá o nome de produtos interrogações. São as suas apostas. Aqui do lado deles, a gente tem uma outra categoria de produtos, que são aqueles que têm uma participação relativa alta, ou seja, esses são os produtos que já estão dando bastante dinheiro para a sua empresa e ainda têm um potencial de crescimento alto, ou seja, do seu ponto de vista, eles ainda têm muita coisa para crescer. Não é à toa que a metodologia BCG chama esses produtos de produtos estrelas. Eles são realmente o produto que todo mundo quer ter no portfólio. A gente tem aqui embaixo uma outra categoria de produtos que são aqueles que têm uma participação relativa
alta no seu faturamento, ou seja, eles dão bastante dinheiro para sua empresa, mas o potencial de crescimento já não é elevado, o potencial de crescimento é baixo. Você sente que esses produtos já passaram do seu auge, ou seja, daqui para frente eles não vão mais crescer muito, provavelmente o mercado vai até encolher. A metodologia BCG chama esses produtos de vacas leiteiras. Em último lugar, a gente tem essa categoria aqui, produtos que têm uma baixa participação relativa no seu faturamento e também tem um baixo potencial de crescimento. Você não acredita que esses produtos vão a nenhum lugar. Não é à toa que a metodologia BCG chama esses produtos de produtos abacaxis. São aqueles produtos que realmente não vão a parte alguma. Provavelmente são os produtos do qual você quer se livrar. Esse tipo de visão permite que a gente tenha o entendimento de alguns conceitos. Por exemplo, produtos têm um ciclo de vida. A gente também percebe que o portfólio funciona como uma espécie de funil. E a gente tem, portanto, um processo contínuo de criação de produtos no nosso portfólio e, do outro lado, um processo contínuo de eliminação de alguns produtos antigos. Idealmente, essa seria embora você possa ter esse pulo aqui, a maioria das apostas não vira estrela, a maioria das apostas vira abacaxi, né? É mais fácil dar errado do que dar certo. Infelizmente a vida funciona assim. Essas coisas são importantes, esses conceitos são fundamentais. Você tem um portfólio, um conjunto de produtos e serviços bem encaixadinho e você coloca um produto inovador que não se encaixa no seu portfólio, não se encaixa com o resto dos seus produtos e serviços. Você vai ter uma série de dificuldades com isso. A gente viu vários aspectos da matriz BCG, mas claramente ela não é suficiente para alguns tipos de portfólio. A gente chama esses portfólios de multidimensionais e eles são os portfólios típicos das empresas de tecnologia, das revendas, dos integradores, porque eles têm características como altíssima diversificação do portfólio. Esses portfólios eles têm uma complexidade muito elevada. Você não tem produtos ou serviços simples ali dentro. São portfólios pulverizados, são portfólios muito pouco padronizados, são portfólios que têm um valor agregado variável dentro dos seus produtos e serviços e são portfólios que estão sujeitos a um ritmo acelerado de inovação. Ou seja, aqui dentro das empresas de TI, dos seus portfólios, você tem desde commodities até produtos inovadores. Você tem desde produtos próprios até produtos de terceiros. Você tem vendas pontuais e vendas recorrentes misturadas. E você tem de produtos isolados até produtos inseridos num grande contexto, em grandes pacotes. Então, nesse caso, fica claro que a gente precisa de alguma coisa além do BCG para terminar a nossa análise de portfólio. São os parâmetros complementares que a gente precisa para esse tipo de portfólio de TI. E a gente tem 3 parâmetros complementares que a gente usa para ir mais a fundo. O primeiro é diferenciação de portfólio. O segundo é o nível de demanda do portfólio e o terceiro deles é o grau de encadeamento desse portfólio. Mas o objetivo de colocar isso aqui é que o portfólio de TI é tão complexo que só BCG não é uma análise total. A gente fala que o teu portfólio está comoditizado. Não, esse aqui é extremamente inovador. Qual é a métrica que a gente tem disso? A gente vai passar em cada um desses itens, em cada um desses parâmetros para a gente ver como eles ajudam a gente. O primeiro parâmetro adicional é a matriz de diferenciação. Aqui o que a gente quer saber é o quão exclusivo, o quão único é o seu portfólio. Para manter o padrão do BCG, a gente também adota 2 dimensões, ou seja, 2 coordenadas principais. Uma delas é, para determinar a diferenciação do seu portfólio, a gente quer saber o quanto você tem de produtos de terceiros e o quanto você tem de produtos próprios. A segunda dimensão é o quanto você tem de commodities e o quanto você tem de produtos únicos. Então aqui no canto inferior a gente coloca as suas commodities de terceiros, é o que você tem de menos diferenciado no seu portfólio. No segundo quadrante aqui a gente tem os produtos únicos de terceiros. Então são aqueles produtos que são relativamente inovadores, software, hardware, por exemplo, coisas novas, coisas que poucos fabricantes estão oferecendo, ou às vezes um único fabricante está oferecendo e que você está revendendo e que poucas revendas nesse momento estão trabalhando. Então ele é um produto único, mas não é seu, é uma revenda sua.
terceiro quadrante aqui em cima, a gente tem as commodities próprias, aqueles produtos ou serviços que são seus, são da sua empresa, mas são commodities. E em último lugar, o ápice da diferenciação, os produtos únicos próprios. Ele não só é único, é inovador, é diferenciado, mas é seu, foi a sua empresa que desenvolveu. As empresas de TI tiveram uma trajetória de portfólio relativamente similar. Todas elas começaram, principalmente as revendas de software e hardware, mais ou menos com essa composição. A maioria dos produtos, de terceiros principalmente, eram produtos relativamente únicos. No software e hardware que essas empresas representavam, tinham poucos representantes ou revendas. E elas tinham alguns serviços que podiam ser considerados relativamente únicos, principalmente ligados à instalação, configuração e consultoria desses produtos. Bom, o que aconteceu é que o tempo passou, 10, 20 anos se passaram, e a gente teve o inevitável processo de comoditização. Ou seja, aqueles mesmos produtos, software, serviços, hardware, eles assumiram essa típica distribuição de commodities. Não tem nada de errado com isso, a gente viu que isso pode ser uma coisa interessante. Acontece que o modelo de negócio dessas empresas não estava adaptado para commodities. Essas empresas podiam ter mudado o seu modelo de negócio, mas não foi o que a grande maioria fez. Eles tentaram compensar isso inserindo novos produtos no seu portfólio, produtos de natureza diferente, parecido com o que eles tinham antigamente. Ou seja, novos softwares ou hardwares de novas parcerias e os serviços equivalentes dessas parcerias. Foi daí que eles ficaram com essa distribuição, que é aquela distribuição totalmente incoerente. Então, muitas empresas de TI chegaram mais ou menos por esse caminho a essa, digamos, distribuição muito pouco favorável de portfólio, onde não tem como um modelo de negócio ser compatível com tudo isso aqui ao mesmo tempo. Outra dimensão que a gente vai analisar é a dimensão da demanda. É o potencial de recorrência de receita que o teu portfólio oferece. Então a gente quer saber como o mercado consome, como o mercado demanda esse tipo de produto ou serviço. Aqui a gente vai olhar duas dimensões básicas dentro da demanda. A gente vai olhar, primeiro, se a demanda é pontual ou se o mercado consome isso de forma recorrente e se para o mercado isso é altamente prioritário ou se a prioridade é baixa. Somando essas duas coisas, a gente vai entender o quanto o mercado está disposto a consumir e consumir recorrentemente aquilo que você está oferecendo. A gente usa novamente aquele esquema do BCG, 4 blocos, as demandas aqui na vertical, as demandas pontuais embaixo, as recorrentes em cima, e na horizontal a prioridade percebida, é claro, mais uma vez, isso não é tão binário, vai da sua percepção. Aqui embaixo, a gente tem a primeira categoria, os produtos pontuais opcionais. Esse é o pior tipo de produto para quem está buscando recorrência. O mercado consome isso só de vez em quando e mesmo assim não é obrigado a consumir. Depois a gente tem aqui do lado os produtos que são pontuais, mas necessários, os produtos aqui em cima recorrentes, opcionais, e aqui no canto superior direito os recorrentes necessários. Em tese é o tipo de produto mais interessante para você ter. O cliente tem que consumir aquilo e tem que consumir aquilo de forma recorrente, de preferência com intervalos regulares de tempo. Se você quisesse ter um portfólio ideal, você teria que ter para sua transformação para recorrência, seria nessa direção que você teria que caminhar, ou seja, quanto mais no canto superior direito, mais interessante é o portfólio para isso. A última das dimensões complementares é o encadeamento. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, por um lado, o que diz isso para a gente é o potencial de upselling e cross-selling do seu portfólio, ou seja, o quanto os produtos e serviços do seu portfólio estão conectados, estão encadeados. E isso é uma coisa importante por vários motivos, é óbvio, mas num caso específico, quando você está fazendo uma migração para um modelo recorrente. O que isso aqui tem a ver com recorrência? A maioria das empresas que tem um modelo recorrente, quando entra num cliente, entra com algum tipo de produto ou serviço de baixíssima margem, receita bastante limitada. Essas empresas começam a realmente ter uma margem interessante naquele cliente, oferecendo naturalmente outros produtos e serviços complementares depois que entram lá. Aí a margem começa a ficar interessante. Então, um modelo de recorrência também depende de um bom encadeamento, de você ter
a sua entrada e depois você ter várias coisas naturalmente complementares para aquilo que você está oferecendo. Bom, isso aqui também tem dois elementos básicos que compõem isso. Por um lado, você vai olhar o quanto o seu produto ou serviço é encadeado, e um conceito complementar aqui é se ele é impulsionador ou impulsionado. A gente vai falar em mais detalhes disso. Se o produto é encadeado, significa que ele está conectado com vários outros produtos do seu portfólio de um jeito ou de outro. E se ele é um produto impulsionador, ele é aquele tipo de produto que você vende ele e na sequência é natural que você venda várias outras coisas, e o impulsionado é o contrário, ou seja, aquele produto que geralmente ele não se vende sozinho, ele depende que você tenha vendido alguma outra coisa antes, algum produto, por exemplo, para você oferecer aquele serviço e assim por diante. Então, usando aquele esquema tradicional do BCG dos 4 quadrantes, aqui na vertical a gente coloca um encadeamento, na horizontal se ele é um impulsionado ou um impulsionador. E aqui é interessante fazer essa distribuição. Aqui embaixo, obviamente, a gente está vendo os impulsionados não encadeados. São aqueles produtos que dependem de outros produtos, na maioria das vezes, para serem vendidos, só que no seu caso, no seu portfólio, ele está solto, ele não está conectado a nada. É como se dependesse de alguém, de outra empresa, vender alguma coisa para você oferecer isso aqui. É a pior coisa que você pode ter em termos de encadeamento no seu portfólio. É como se não dependesse de você para vender esse produto ou serviço. Do lado aqui, você tem um produto que é um impulsionador não encadeado, ou seja, é legal, ou seja, ele é um impulsionador, ele, entre aspas, se vende sozinho, não depende de outros produtos do seu portfólio, mas no seu portfólio ele não está encadeado, não está conectado a nada. Depois que você vende ele, você não tem outras coisas. Aqui em cima, você tem, agora sim, os encadeados. Então você tem um impulsionado encadeado, é aquele produto que depende de um outro produto, geralmente para ser vendido, mas esse outro produto faz parte do seu portfólio também. Então ele está conectado com outros produtos do seu portfólio. E do lado, o impulsionador encadeado, ou seja, é aquele produto que ele tem força motriz própria, ele se vende e ele está conectado com outros produtos, obviamente com o produto aqui da esquerda. Você pode distribuir isso aqui e é bastante interessante para você ver o grau de encadeamento, mas existe uma outra alternativa que a gente oferece, que é uma planilha. A gente chama ela de matriz de encadeamento. É muito interessante porque aqui ela vai mostrar exatamente onde estão os maiores gaps de encadeamento e como você pode trabalhar isso. Não só se você está com produtos muito ou pouco encadeados, mas também se você está com, digamos, excesso de locomotivas e falta de vagões e vice-versa. É bastante interessante esse approach. Bom, o fato é que encadeamento ele nos diz uma série de coisas a respeito do nosso portfólio. Quando você tem um portfólio como esse aqui, um portfólio altamente encadeado, ele traz uma série de benefícios. Eles reduzem o esforço comercial, diminuem os custos operacionais e facilitam a recorrência de uma maneira geral.